Terça-feira, dia de CPI, ou seja, dia de inflação nos Estados Unidos, e antes de vermos os dados, vamos começar pelo movimento. O movimento hoje foi brutal, nos dois sentidos. Primeiro, no pre-market, em reação, tivemos esta vela, quase que chegámos aos nossos 1140. De certa forma, rompemos este máximo, ou seja, as coisas estavam assim meio que lançadas, não é? O grande problema foi as horas seguintes, ou seja, passámos 4 horas só a vender, a vender, a vender, a vender. Tivemos agora um bounce, mas como vocês podem ver, para já é um mero bounce. Ou seja, as coisas começaram extremamente quentes. Estava muita gente à espera que tivéssemos o movimento de este aqui, né? Mas aquilo que tivemos foi quando foi o do Non-Farm Payrolls. Em todo caso, de alguns tempos atrás. Em todo caso, os dados foram de certa forma animadores. Isto são os futuros, como é óbvio. O Standard Poor's em si, a vela não é tão feia, mas de bonita não tem nada. Os dados, como eu estava a dizer, vieram abaixo das expectativas, ligeiramente. Aquilo que basicamente caiu bastante foi a energia, ou seja, a subjacente mexeu para baixo também, o que é um bom sinal. Aquilo que estava à espera era que a subjacente, ou seja, excluindo a energia e a alimentação, não tivesse grandes mudanças, mas teve. A alimentação em si contribuiu com 0,5%, enquanto a energia foi menos 1,5%. Amanhã, não é aqui, amanhã, não se esqueçam, começa a outra cantiga. Ou seja, hoje tivemos o Éden e o Inferno ao mesmo tempo. Amanhã vamos ver o que é que a FOMC, o que é que o Powell vai dizer. 19 horas, não se esqueçam. Eu acho que amanhã vamos subir ligeiramente. Depois vamos ver o que é que eles dizem e teremos algum movimento com certeza. O que é que isto tem de importante para a Europa? Já vamos ver, porque eu não tive a oportunidade de visualizar, mas já vamos ver como é que fechamos na Europa. Eu tenho a ideia que a Europa apanhou a parte da descida, tanto que o bounce nos Estados Unidos, pelo que eu vi, aconteceu após o fecho da Europa, mas praticamente tudo verde. Umas a subir mais que outras, sem dúvida. O PSI foi o que ficou para trás. Altri negativa, 1%. Mesmo acontece com a Navigator, mesmo acontece com a Sonai e ligeiramente para a Greenvolt e para a Corticeira. Tudo o resto positivo, mas como podem ver, não há uma que se destaque. Não há nada que basicamente diga, a inflação nos Estados Unidos baixou, temos uma boa perspectiva. Não se esqueçam que a maior parte dos produtos fornecidos para os Estados Unidos também são fornecidos para a Europa e vêm do exterior, não é? Não são internos. Agora, a movimentação em si não foi nada transcendente. Nos Estados Unidos tivemos movimentos, já agora vamos ver aqui por setores, as coisas inverteram, mas para já, em termos de movimento, temos o setor da energia a liderar. Dizem que é baseado na história da China estar a desconfinar e não é desconfinar, é aliviar as restrições do Covid. Isto já dura mais de uma semana. A energia está a subir simplesmente porque as coisas estão a dar um bom ar, não é? Mas duas das mais defensivas cá em cima, o resto, tecnologia e serviços de comunicação também no topo. O dia em si, apesar de tudo, ele é positivo. A realidade é essa. Excluindo qual? Tesla. Todo o setor da EV, não a do. Vocês olham para a GM está a subir 1%, a Ford está a subir 0,5%. Mas todo o setor EV está negativo. Especuladores dizem que a Tesla é por causa do Musk ter dado as suas ações como hedge, não é? Como garantia para a dívida do Twitter. Isso também já tem semanas. Simplesmente deve haver fundos a quererem puxar lá para baixo, literalmente. E é isso que estão a fazer. Se o dia hoje não fosse positivo, eu posso-vos dizer, tínhamos aqui um redondo 10. Basicamente é isso. Estaríamos nos 150, 155. De resto, praticamente tudo verde, tirando aqui algumas do setor da saúde.
Agora, as coisas começaram bastante verdes e terminaram bastante vermelhas. PSI, em termos de movimento, acompanhou os Estados Unidos, ou seja, foi atrás da euforia, chegou à resistência e o que é que aconteceu? Bora para baixo. Notem que se no BCP estamos a fazer um Head and Shoulders invertido, não é? Que é bullish, aqui não estamos, que é interessante. Mas a grande questão é, vamos ver se tal qual como o Standard & Poor's as coisas estavam extremamente esticadas e pelo que eu vejo aqui estavam. Por isso é que eu digo, amanhã poderemos ter a partir de um dia positivo, porque aquilo que eu vi no Standard & Poor's era, vejam onde é que abrimos, vejam onde é que estávamos, era natural que houvesse pressão de venda, nem sei se picámos este maço, 4.151, 4.192, picámos um bocadinho, mas ia haver pressão de venda, estávamos à espera disso, não estávamos à espera, era que, quer dizer, fecha esta gap e continua praticamente até fechar a gap seguinte. Ficou um bocadinho aqui em aberto, já agora para vocês verem, é um pedacinho, mas é algo que é importante. Em todo caso, em termos de movimento bullish, não mudou nada, não é? Continuamos bullish, porque, facto, houve uma pressão de venda brutal. Principalmente nesta hora, sem grande volume, as coisas caíram bastante, 1%. Mas o bounce foi exatamente na Moving Average. Por isso, para já, as coisas não estão assim tão péssimas. Agora vamos ver como é que amanhã se desenvolve, porque amanhã vai ser o mais importante. O PSI fez praticamente o mesmo. Por isso, para já, não estamos bearish. Aquilo que estamos é cautelosos. Porquê? Porque, como vocês viram, uma notícia pode virar isto tudo ao contrário. Projeções económicas, e já agora, quando é que é a da taxa de juro da União Europeia? Foi hoje? Eu não, por acaso não sei. Não, amanhã não, esta semana, a quinta. Portanto, tudo pode virar. Vamos ter uma semana extremamente volátil. IBEX, mesmo tipo de vela praticamente. Mesmo acontece aqui com o CAC, fez um novo máximo, mas não teve seguimento, e o DAX também rompeu a zona importante, mas a pressão de venda foi tão forte nos Estados Unidos que veio tudo por aí abaixo. As QQQs, praticamente a mesma história, a Russell praticamente a mesma história e o Dow Jones praticamente a mesma história. Tudo a fazer bounce nos sítios certos, agora tem é que aguentar. Se não aguentar, amanhã continuamos com pressão de venda após a abertura. O Dow Jones tem aqui uma gap também. Seguimos com pressão de venda na abertura até depois o Powell falar. Já agora em termos de options, fazer aqui um refresh, hoje já não conta, dia 12, tem que ser 14. Aquilo que nós vemos é que ainda continuamos aqui com muitas puts, mas as calls têm estado a mexer para os 4.100 para sexta-feira, que é dia de OPEX, grande expiração. As coisas continuam a tender para as puts, muitas puts ainda em aberto, mas começamos a abrir aqui assim esta zona dos 4.200 e 4.400, que é bastante importante. De resto, o vídeo vai ter que ser rápido porque primeiro não tenho tempo, depois as coisas não mudaram assim tanto, né? Estamos na análise. A VIX, ela subiu bastante, hoje veio fechar a gap, então está tudo normal, né? No meio disto tudo. O rácio das puts para as calls, hoje em si não entraram muitas puts, porquê? Porque as coisas estavam muito quentes e as puts estavam extremamente caras. Não se esqueçam que isto depende muito da probabilidade do acontecimento, né, da volatilidade, e aquilo que abre extremamente quente fica extremamente caro apostar contra. No entanto, agora que caiu tanto, elas voltam a ficar extremamente caras. O dólar caiu, eu creio que hoje houve leilão da TLT ou das obrigações, por acaso, aqui não diz, mas creio que hoje, ontem houve leilão, hoje também, creio eu, mas em todo caso o dólar em queda, já a contar com a história do aumento de 50 pontos da FOMC, o petróleo a fazer bounce, a esbarrar nos 75, mais coisa, menos coisa, 76, bater na moving average, por isso para já é um mero bounce, tem muito trabalho para romper aqui a zona dos 77,
e as obrigações a caírem ligeiramente. Bitcoin, essa hoje deu sinal de vida, mas tal qual como os índices, veio para baixo. Olhando então para a Greenvolt, nada muda face ao dia de ontem. Hoje, com tantas notícias bullish, estávamos à espera de um movimento de chegar aqui aos 8,35, não foi. Fez um mínimo mais elevado, pouco mais. Para já, nada muda, como eu tinha falado ontem. Bulls acima dos 8,36, bears principalmente abaixo dos 7,85 ou dos 7,66. EDP Renováveis, a mesma história, fez uma doji enorme, ou seja, abrimos com uma pressão de venda brutal, mas a realidade foi que viemos até cá acima. Fizemos um novo máximo face a este, mas não rompemos o pivô. Por isso, muito parecido com a Greenvolt. E a EDP, praticamente a mesma história. Picou a resistência, mas não aguentou, por isso vamos ficar de olho. Para já a EDP é aquela que está com um movimento mais interessante, mas a realidade é que tanto a EDP Renováveis como a Greenvolt são as que mexem mais. BZP foi a das que menos mexeu, chegou até áreas de grande resistência que tem aqui, não é? Dos 14,70, não conseguiu ultrapassar, veio por baixo acompanhar. A realidade é que amanhã isto pode tudo ir lá para cima, como simplesmente afundar. Agora, não creio que vão fazer isto sem ouvir primeiro o Powell. Não creio. Galp subiu. Começámos a bater aqui alguns máximos, ou seja, estamos aqui neste momento, no curto prazo, nos últimos 3 dias, a inverter uma tendência. A realidade é esta. Confirmação é quando? Quando temos o higher low. E para já estamos a desenvolvê-lo. É? Neste momento, o mínimo que nós temos, que é o pivô, são os 11,82. Portanto, se ficarmos abaixo dos 11,82, perdemos uma moving average. Vai haver aqui algum suporte, principalmente nos 11,72. Mas vejam que ainda temos aqui um bocadinho de gap para preencher e aqui também. Portanto, para já aquilo que nós estamos à espera deste movimento pode acontecer assim ou pode até vir um bocadinho mais abaixo, mas só ficamos bullish quando o mínimo começar a romper, principalmente aqui esta zona dos 11,95. Ou seja, fazemos o mínimo, vemos aqui cá para cima e aqui começamos a ficar bullish. De resto, pode acontecer exatamente aqui. Para já o movimento é extremamente interessante, rompemos o canal descendente que estávamos a fazer, mas em termos de estrutura é isto. Vamos passar agora a nós praticamente também não fez nada, continua neste range, estamos à espera, não é? Que rompa esta tendência e para já não o fez. Os CTTs, idem aspas, está tudo a fazer bull flags, mas tudo sem vontade de romper. E a Jerónimo Martins a fazer uma doji, muitas fizeram dojis, ou seja, muitas tiveram pressão de venda, mas acabaram a recuperar. Agora temos que ficar na expectativa, porque a realidade é esta, ninguém se quer meter no meio, ninguém quer comprar nos 20,36 e depois ficar a roer as unhas porque não sabe se vai ter que sair agora, se sai break-even, se volta a entrar ou não, não é? Portanto é que nós esperamos por níveis mais interessantes, um deles sem dúvida acima dos 21,02 para o fecho da GAP, é 1,5%, até à resistência, outro 1,5%, já vamos com 3%, no limite o meu conselho é esperem que rompa esta zona, esperem que demonstre algum suporte nesta zona, mas ter como meta romper aqui os 21,68 acho que é o ideal. A Sonai é a mesma história. A Sonai é daquelas estranhas, né? Tudo abrir ao preço do mercado ou a fazer gap-ups e a fazerem dojis. Esta não fez doji nenhum. Esta abriu cá em cima, pressão de venda. Continua no seu trajeto a fazer a bull flag, continua dentro deste range. Altri praticamente a mesma coisa, né? Fez um novo máximo, sim senhora, não fechou lá em cima, fechou cá em baixo. Portanto, vamos ver. A realidade é que tudo pode virar. Tudo pode ficar extremamente bearish de repente, perdendo os 5,27, as coisas trazem-nos aqui para os 5,20, potencialmente até aos 5, começando a romper esta linha de tendência que temos aqui, vamos ter aqui uma forte resistência nos 5,66. Navigator, hoje caiu 1%, mesma história que
todas as outras. A realidade é esta. Há umas que tiveram mais pressão de venda do que outras, mas em termos de estrutura, né, nós olhamos a uma hora e aquilo que vemos é assim, rompeu, perdeu o suporte está na moving average simples a 20 períodos, chegou à resistência, veio para baixo e depois com a abertura dos Estados Unidos foi sempre pressão de venda, sempre. Está no suporte, agora vamos ver se ela vai reagir ou não. Todos os gap downs amanhã vão ter alguma pressão compradora. Todos os gap ups, de certeza que vão ter pressão vendedora. Por isso, tenham um pouco de paciência. Motengil, inside bar, nada especial e praticamente o mesmo a acontecer com a RAN. Fazer um martelo, apesar de fechar mais baixo que o preço da abertura, mas o gap up na resistência, né? Fazer o quê? A realidade é que para já estamos a tentar desenvolver aqui um tipo de cup and handle, né? A chávena e a pega da chávena, bulos só acima dos 25, dos 2.65, potencialmente dos 2.66. Estados Unidos, as coisas não mudaram muito, há muitas velas que estão todas vermelhas, né? Meta saiu uma notícia qualquer, nem sei qual, mas todos eles abriram cá em cima, bateram Bollinger Band bem para baixo. A AMD, vejam, chegou à moving average, ao ponto da resistência, veio logo para baixo. A Nvidia é aquela que está mais bullish, mas não aguentou a zona de suporte. Mas é a que está mais bullish, sem dúvida, das duas. Sophie, Affirm, Upstart. A Affirm teve não é bem um downgrade, mas é um downgrade de buy para hold. Já não me recordo, acho que foi o BOFA, Bank of America, ou o que é, mas pouco importa. A questão é, teve a subir, a Farm teve a subir 8 ou 11%, e depois, né, eu até pus isto aqui só para ver onde é que ela ia abrir. Eu não vendi, a realidade é essa, mas quando eu faço isto é para tentar perceber o que é as coincidências, e uma das coincidências é Golden Pocket, resistência, resistência, resistência. Ok, então se abrir aqui, o que é que vai acontecer? Vai haver pressão vendedora, dê por onde der. Foi o que aconteceu. Na Upstart, praticamente a mesma coisa, mas abriu na resistência e veio novamente cá para baixo. Palantir é aquela que está a aguentar mais, fechou esta gap aqui, não fechou a de cima totalmente. A realidade é que todas as small caps elas podem vir aqui, já cá estivemos várias vezes. A discussão continua a ser a mesma de sempre. O fundo está feito ou não está feito? Ninguém sabe, honestamente. Vejam, todas elas abriram na resistência e todas elas malharam. A abertura na resistência rompeu um bocadinho, puma para baixo. A Tesla não abriu em resistência nenhuma. E o que é que aconteceu? Desde o início, pressão vendedora. Vejam a quantidade de volume que estamos a ter hoje. Agora, vamos vender neste ponto? Não. Estamos sujeitos a vir aqui? Sim. Claramente, claramente. Agora, a tendência de venda vem desde aqui e não parou, não é? O ponto ideal para sair era aqui. Quem não respeitou isto tinha esta zona para sair, não quis, agora paciência. Agora já é tanto, não é? Que nem vale a pena. E a XPEB a fazer exatamente o mesmo. Ou seja, todas as EVs negativas, menos as construtoras mais comuns, né? Tipo Ford, GMs e afins. A Apple foi aos 140, 150? Foi aos 150? Não, 149,97, pressão vendedora. Netflix fechou a gap, neste momento acabou a mama, como diz o outro. Pressão vendedora. Google chegou aqui, abriu, um bocadinho abaixo, subiu até aqui, a resistência estava toda aqui, tudo o resto começou a cair, ela foi atrás. Microsoft é aquela que está com um aspecto mais bullish no meio disto tudo. A Amazon está a tentar romper aqui esta zona. Se amanhã tivermos um fecho por aqui, ok, começamos a tentar olhar para este máximo e ver uma inversão de tendência. De resto, eu não vejo nada. Aquilo que eu vejo foi quem se posicionou ontem para a lotaria, hoje teve sorte. A Pint deve ter sido aqui alguma notícia, porque ela continua a subir. Agora, a grande questão é esta. Amanhã, tenham atenção ao mercado. O mercado pode abrir com gap ups, tal como hoje, e simplesmente continuar, só para nos dar uma finta. Porquê? Porque se vocês virem como é que fecha os Estados Unidos, virem como é que estão os futuros
as coisas têm alguma tendência para tentar fazer um bounce. Agora, também podem ficar aqui quietinhas na expectativa, por isso é uma semana muito chata esta. É a semana da volatilidade, em que há muita gente que vai fazer muitos ganhos ou outros que vão fazer perdas enormes. Aqueles que não se quiserem chatear ficam à espera. Neste momento as coisas estão complicadas. Até amanhã e bons negócios.